Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é mais uma conversa no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E nós estamos fazendo uma série de vídeos relacionando Chesterton aos papas. Já falamos um pouco de Leão XIII, falamos também da figura de Bento XV. E agora eu gostaria de falar do Papa Pio XI, tá? Que é uma figura que tem um papel duplo na vida de Chesterton. Se alguém me perguntasse, eu acredito que a gente não vai estar muito esse vídeo, vocês vão estar vendo eles, ainda vai estar com um certo clima de pontificado inicial, né? Dessa transição toda que a igreja está passando. E às vezes as pessoas elas podem perguntar, ou deveriam perguntar, de como é que se vive esse momento. Eu particularmente estou procurando acompanhar, né, e se possível até rezar junto, né, com os cardeais quando os momentos propiciam. Né. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado no momento onde está muito próximo do conclave. Então a gente está, né, perto, rezando, pedindo por esse momento. Mas nós temos uma conversão ao catolicismo do Chesterton, ensaiada, vamos chamar assim, pelo menos já lá desde o período, né, da Primeira Guerra Mundial e assim por diante. Lendo Ortodoxia, que é um texto de 1908, a gente percebe muitas coisas de proximidade, né, de Chesterton com um pensamento católico, apesar que nós também sabemos que existe essa ala da Igreja Anglicana que é considerada, né, tão próximo do catolicismo quanto é possível ser sendo anglicano, né? São os anglo-católicos, certo? Aliás, duas pessoas muito influenciadas por Chesterton permaneceram dentro desse âmbito do anglicanismo, que é C.S. Lewis e Dorothy Sayers, tá? Inclusive, é misterioso, né, o porquê eles não dão um passo adiante nessa situação, tá? Misterioso para um católico como eu, para você anglicano, talvez seja algo muito claro e você acha muito natural isso aí, tá? Pois bem, Chesterton, então, já há algum tempo, existe uma expectativa, né, dos católicos ingleses ou de outros lugares, né, pela conversão dele, pela sua proximidade, por como ele coloca um dos seus personagens mais queridos, né, na pele de um sacerdote, certo? Que é o Padre Brown. E esse Padre Brown não é só uma elucubração, ele é fruto também da sua amizade com um padre, né, católico em concreto, que é o Padre John O'Connor, certo? Então a gente vai ter Chesterton cada vez mais envolvido, não só com o pensamento católico, mas com católicos em concreto, tá? E em 1922, tá, que estamos aí no ano da eleição de Pio XI, certo? Ou na proximidade disso, tá? Mas essa concomitância que eu quero salientar aqui para vocês, nós temos, tá? Porque às vezes as pessoas não associam muitas coisas, tá? É isso que eu quero fazer aqui agora. Um tempo, né, eu conversava agora aqui com uma pessoa que colabora conosco, tá? Um tempo como esse é um tempo que parece um tempo especial de graça, né? Para muitos católicos é assim que pode ser visto. E esse tempo especial de graça por quê? Existe uma grande ação, né? Claro, Deus está agindo o tempo todo, mas a gente percebe que existe um momento onde a providência aparece para nós na encruzilhada da história, aparece para nós, né? Pessoas às vezes tão, né, tapadas para perceber os sinais de Deus, aparece para nós de uma maneira meio chamativa. Né? E talvez agora, né, muitas pessoas estão aí há tempos batalhando, né, com as suas dificuldades espirituais, ou então você é um cara que está tentando compreender melhor, né, o que é o cristianismo, quem é quem nessa história de cristianismo e tudo mais. E dá a impressão que Chesterton também estava numa luta como essa, mas então que vai acabar levando a uma conversão que é quase concomitante aí à eleição do novo Papa, Papa Pio XI. Então ele vai declarar a sua conversão. Alguns dizem, né, que ele já tinha convicção católica antes, mas queria que a Frances, que é a sua esposa, companheira de toda a vida, é a parte organizada do casal, né, desse esse passo junto com ele. E isso não acontecia, e é claro, né, o Chesterton é um homem, né, bom e lúcido, então não vai querer, né, fazer que uma pessoa que ele mais amava na vida aí, vai dar um passo contra a própria consciência, e ele então, em 22, né, entra para a Igreja Católica formalmente, faz sua profissão de fé e assim por diante, tá? E esse Papa, né, que Chesterton entra né, formalmente na Igreja, né, junto com esse pontificado, vai ser o Papa depois que vai ter a dita de enviar então um telegrama. Chesterton morre em 1936, tá? De enviar um telegrama, se eu não me engano, o primeiro inglês
né, de Henrique VIII, e Henrique VIII é um rei que vocês, né, já sabem, quem não sabe fique sabendo, é o rei que dá o pontapé inicial na separação da igreja que estava na Inglaterra, né, em relação ao resto da cristandade católica. Tá? Ele faz um ato formal de separação e se decreta ele mesmo como chefe da igreja que estava na Inglaterra. Tá? E a princípio é assim até hoje, né, na igreja anglicana inglesa. Muito claro, os anglicanos têm uma comunhão, mas o rei da Inglaterra é chefe exclusivamente da porção da igreja anglicana que está na Inglaterra. Tá? E isso não se refere nem à Escócia, nem, né, País de Gales eu já não sei dizer, tá bem? Mas então é isso aí. E desde Henrique VIII, que é esse rei que, né, separou-se da igreja, não foi por isso que ele ganhou o título de defensor da fé, tá, pessoal? Ele realmente era um cara que teve um papel muito interessante escrevendo contra Lutero e depois mudou a sua posição. E no telegrama, a primeira coisa muito bacana, muito formidável, é o Chesterton, quando falece, recebia um telegrama da Secretaria de Estado do Vaticano, né? Ou melhor, a esposa dele, a viúva Frances, né? Quer dizer, eu tenho para mim que a avassaladora maioria das pessoas não recebe nenhum telegrama, né, da Secretaria de Estado do Papa quando falecem, né? Chesterton já era um homem conhecido da Santa Sé, evidentemente, ele havia ganhado o título de cavaleiro da a Ordem Equestre, que eu não vou recordar o nome agora, mas é a Ordem Equestre de Cavalaria lá, que existe no Vaticano. E ele, então, recebe esse telegrama, a Francis recebe o telegrama onde o Papa, evidentemente, presta as condolências e chama Chesterton de defensor da fé. Tá? E com isso, eu quero apontar, vamos dizer assim, um desdobramento, né? O fechamento de uma caminhada. Chesterton, né, e é interessante a gente olhar para essa trajetória do Chesterton, tendo um pouco os papas como termômetro, né? Se a gente olha, né, Chesterton é um homem que sai de um lugar intelectual, um lugar de convicção, né, ele parte de um local que é o seu processo de amadurecimento, vida de adolescente, assim por diante. E a partir disso vai buscando cada vez mais se perguntar sobre o que é verdadeiro, sobre o que faz sentido. Passa por um perrengue grande em relação com o decadentismo, depois sai desse processo, porque percebe, né, que não faz sentido não ter recebido as coisas de alguém que não era ele, e se ele recebeu essas coisas, então ele era grato, né? E esse espírito de gratidão só era possível porque ele tinha alguém a ser grato, né? Então ele é salvo dessa ideia do sem sentido do mundo e assim por diante. E a partir daí ele vai indo numa ascendente. Uma ascendente que coloca ele cada vez mais em contato, em consonância, né, com o pensamento católico. Isso se apresenta, como já falei, no Padre Brown, isso se apresenta, né, nas duas marcantes biografias que ele escreve sobre alguns dos maiores homens, né, dos maiores santos do cenário da fé católica e da humanidade como um todo, que é São Francisco e Santo Tomás de Aquino, certo? Inclusive tendo essa biografia sobre Santo Tomás muito elogiada por tomistas, entre eles especialmente Etienne Gilson, né, e assim por diante. E depois disso ele vai elaborando cada vez mais as coisas até chegar na sua conversão propriamente. E Chesterton vai se tornar um dos mais eficientes apologistas cristãos e uma das vozes que, na sequência daquilo que Newman já fez durante seu tempo de vida, especialmente se nós olharmos, né, aquele livro Apologia Pro Vita Sua, né, onde o cardeal São John Henry Newman, ele vai apresentar as razões da sua conversão. As pessoas o acusando de que, na verdade, ele queria era pegar incautos do anglicanismo e levar para o catolicismo. Por isso que ele não tinha se declarado católico, mas que ele sempre foi católico. Então, o Newman vai lá e escreve, né, um livro falando da sua trajetória espiritual. E eu não consigo deixar de fazer uma comparação entre isso que Newman fez e aquilo que Chesterton faz dentro de ortodoxia. E é interessante porque isso a gente quase consegue pegar um tipo humano, né? Por isso que alguns começam a relacionar, né, entre um iniciador e um sucessor de trabalho, né, entre Newman e Chesterton. Porque o Papa, ele é um ponto decisivo dentro do pensamento desses dois, né? A Igreja Anglicana, e Newman em específico, em muitos elementos estavam prontas, e acredito que várias aulas do anglicanismo estão prontas, ou já acontece isso no anglo-catolicismo,
que é de concordar com a crença católica acerca da Eucaristia, acerca da comunhão dos santos e assim por diante. Agora, quando o assunto é, né, o ministério do Papa, o poder do Romano Pontífice, que é supremo, universal e imediato e pode sempre ser exercido livremente, aí a porca torce o rabo. Aí realmente as pessoas ficam perplexas, porque é isso. O Papa, para um católico, é o vigário de Cristo na Terra, e isso não vem simplesmente com um poder de honra, vem com um poder efetivo. E é evidente quando os homens sempre temem, né, na hora de perderem, né, independência, liberdade, sei lá o que, sempre existe aí um temor. E para ambos, o próprio Newman, ele pensava, né, olha, quem sabe, eu acredito, o que o Newman acreditava? Olha, a igreja anglicana é a via média. A via média entre a radicalidade do luteranismo e do calvinismo, né, e a via média entre os vários penduricalhos, né, vou chamar assim, as inserções, né, as tomadas de simbologia pagã que o catolicismo fez. O catolicismo precisa ser purificado, esse cristianismo católico, né? E a igreja anglicana, ela tem a receita certa. A igreja anglicana, ela é católica para aquilo que vem dos apóstolos, ela é protestante para esses penduricalhos. E o que acontece com Newman, nas palavras do Newman, tá? Concordemos com elas ou não, é que ao estudar aqueles padres da igreja mais próximos, né, daquilo que era a experiência e o ensinamento dos apóstolos, ele viu que, na verdade, não tinha penduricalho nenhum na jogada. Era a conservação e o desenvolvimento da doutrina apostólica, desde aquele tempo até lá. Inclusive, na questão do Romano Pontífice, do Papa, que vai ser justamente nesse período, né, de vida do Newman, que vai se apresentar, então, ali a questão da infalibilidade papal, conforme o decreto, né, aprovado, instituído, né, pelo o Concílio Vaticano I, tá? E depois a gente tem o Chesterton também no mesmo caminho, em algum grau, claro que diferente, mas se eu olho para a ortodoxia, o que Chesterton está me contando em ortodoxia? Ele mesmo vai dizer lá no prefácio, né? Ele vai dizer assim, olha, eu achei, o prefácio é o primeiro capítulo talvez já, mas eu achei que estava criando a minha heresia e acabei por ver que era a ortodoxia. Né? Eu achei que era um pensamento meu, depois descobri que foi o Ocidente e Cristo e a igreja que fizeram esse pensamento. Né? Eu achei que eu estava pensando coisas originais, mas na verdade o cristianismo tinha chegado 2000 anos antes, pensando que eu, né, cheguei à conclusão que era o certo. Né? E no fundo, em algum grau, Chesterton diz isso, olha, no final das contas o cristianismo pensou o meu pensamento melhor do que eu. Né? Se eu tivesse pensado algo tão adequado a Chesterton, né, Chesterton não teria pensado algo tão bom para Chesterton como a ortodoxia católica ou cristã, naquele momento ele ainda não é católico, certo? Mas a ortodoxia cristã pensou antes. Então ele enxerga isso. A universalidade de quem eu sou está presente nessa ortodoxia. Né? Assim também como a particularidade de quem eu sou também está presente nessa ortodoxia. Né? E é claro, né, para preservar essa diversidade dos indivíduos, eu preciso de muros. E aí entra, né, aquela imagem maravilhosa que o Chesterton nos dá, que é essa imagem do problema das crianças, né? O que seria, né, o dogma? O dogma, ele é como um muro que permite que crianças distraídas brinquem as brincadeiras mais loucas sem caírem num completo abismo. Pode parecer que o horizonte delas está restrito, mas na verdade o horizonte delas é algo que elas podem correr livremente. Elas podem ficar livres porque elas sabem que ali elas não irão cair no abismo. Só que aí alguém teve a brilhante ideia que elas teriam mais horizonte se elas pegassem então e fossem derrubadas os muros. Só que é o seguinte, para além do muro não tinha mais campo, não tinha mais mar, tinha um abismo. Ou seja, eles não estavam perdendo nada com os muros. Eles estavam garantidos que eles não se jogaram nada. Não haveria vantagem nenhuma em dar um passo para além do muro. Este muro era um muro que buscava preservar a vida. E preservando a vida, preservava também a felicidade, a alegria. Agora, se alguém que fez isso fosse embora por um tempo e voltasse, Chesterton descrevia que nós teríamos um amontoado de crianças temerosas, né, trêmulas,
no centro daquela ilha, com medo de qualquer movimento, porque elas não saberiam muito bem, né, quantos passos precisavam dar antes de cair no abismo. E a figura do papado, ela causa um certo constrangimento para muitos cristãos que não são católicos, né, ou mesmo para católicos, por causa dessa ideia da infalibilidade, né, a infalibilidade papal. É que um ser humano pode ser infalível. E aí entra, claro, questões de fé e acreditar que o Espírito Santo acompanha. Mas muitas vezes a impressão de quem está de dentro é essa, né? A infalibilidade papal, o serviço do Bispo de Roma, não é algo que causa, né, uma perda de horizonte, né? Mas é justamente o que garante que nós possamos ser diversos, né? Que nós possamos ter tanta forma diferente de expressar quem somos como cristãos, de dar vazão para novos carismas que surgem, de propor coisas, né, novas, porque a gente sabe que enquanto estivermos em comunhão com o Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, e com os bispos em comunhão com ele, está tudo dentro. Eu posso inventar coisas novas, eu posso pensar, né, novas possibilidades de expressar o Evangelho e assim por diante. Desde que o Bispo de Roma diga, você está comigo. Enquanto eu estiver com ele, essa criatividade, essa alegria, essa leveza pode se dar. Né? Agora, se eu jogo isso fora, quem me diz, né, quantos passos eu tenho que dar até cair no abismo, certo? Chesterton deu passo adentro do muro, né, é um homem que foi considerado depois um grande cooperador, né, do serviço dos papas e foi reconhecido assim pelo momento da sua morte, né? Então, que ele, né, muitas pessoas acreditam que Chesterton é um homem que inclusive poderia ser canonizado. Eu acredito que Chesterton no mínimo está num lugar, né, muito bacana, está próximo de Deus. E interceda aí para que tudo dê certo, uma pessoa muito boa seja eleita, né, e possa então fazer um grande serviço pela igreja inteira. E se você gostou desse vídeo, chegando ao final, não deixe de curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta desses temas, também aqui marcar o sininho para ser notificado das novas postagens e não deixe de conferir também as ofertas que nós temos lá na livraria do Instituto Hugo de São Vítor, onde estão os livros, né, publicados pela Sociedade Chesterton Brasil, vários deles tratando de tema de fé, religião ou então da filosofia aberta a Deus e ao transcendente. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!